vai começar falando sobre saúde feminina. É que no período na pós-menopausa, a gente tem falado bastante aqui de menopausa, de pós-menopausa, antes da menopausa. A gente tem dado uma atenção, né, à mulher com mais de 40 anos. Vamos pensar aqui que a gente já entendeu, é quando a menopausa pode começar a dar os sinais de início. Então o nosso corpo vai mudando muito ao longo do tempo. E essas transformações biológicas, elas podem alterar fisiologicamente o nosso corpo. Complicou tudo? Doutora Vanucci já chegou para descomplicar. Não é descomplique, isso é o sintoma de... Maravilhosa como sempre. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Achei maravilhoso você começar a falar da menopausa, da pós-menopausa. Esse mês é um mês que a gente quis dedicar mais à mulher pós-menopausa, né? Eu não sei se os telespectadores notaram isso, mas é um mês da mulher dedicado a essa fase da vida dela. Uma fase que para muitas é infértil, estéril, como se ela já não produzisse mais nada, mas na verdade ela pode produzir ainda mais do que sempre produziu. Isso é muito bom, né? É bom demais, a gente está aprendendo muita coisa, né? Quem já está vivendo a fase, está começando a se perceber. Quem ainda não chegou na fase, está começando a se preparar. E eu digo que não tem nada, coisa melhor do que a informação, nada melhor do que a informação. Porque aí você chega com mais cautela, se conhecendo um pouco mais, prestando mais atenção, se cuidando e tendo a medicina como aliada para essas fases também, né? Total. Doutora Vanucci, existe uma síndrome que é responsável por dor nas relações sexuais e também nos sintomas urinários? Isso. Existe, a gente chama isso de síndrome genital pós-menopáusica. Algumas literaturas, síndrome urogenital da pós-menopausa. Porque a gente até fala que de vez em quando a mulher sente um umedecimento nos genitais e muitas vezes ela tem isso como corrimento. Não é corrimento vaginal, se não coça, se não cheira, se não arde, não é corrimento, é lubrificação. E essa lubrificação é sinônimo de juventude, de ação hormonal dos hormônios ovarianos. E aí, quando a mulher entra em pós-menopausa, o que é que acontece? O epitélio da vagina, ele afina muito, ele perde a lubrificação, de modo que a relação sexual, em vez de ser prazerosa, passa a ser dolorosa para muitas mulheres. A vagina se torna irritável, ardida, seca. A mulher refere todos esses sintomas, todas essas queixas para você. A secura seria a queixa mais frequente? A secura é a queixa mais frequente. E não só isso, né? Porque como mexe muito com colágeno, elastina, assoalho pélvico, ela também tem queixas de incontinência urinária. Então, é uma outra queixa bem frequente na mulher na pós-menopausa. Ou seja, afeta, não é só a questão da vulva, da genitália, e vagina, da uretra também, bexiga também, entendeu? Entendi. Do assoalho pélvico, de uma maneira geral, tem mulheres que sentem também uma frouxidão vaginal. É como se ela já não conseguisse mais sentir o tônus da vagina apertando e evitando o xixi numa hora imprópria ou tendo uma sensibilidade maior ao pênis na hora da relação. Ela não sente mais isso. E isso também é devido a essa síndrome da pós-menopausa que acaba com o colágeno, acaba com a elastina, afrouxa o assoalho pélvico. Vamos falar em idade. Mais ou menos a partir de que idade que a mulher pode começar a sentir isso? A mulher geralmente entra em menopausa dos 48 para cima. Apesar de, a partir dos 40, já é considerado menopausa sem ser precoce. Sim. Certo? Então, a partir dos 40 anos, ela pode entrar em menopausa a qualquer momento. Qual é a faixa etária mais comum? Vamos alargar isso, 45, 53 anos, por aí. Então, nessa idade, é bom prestar atenção nos sinais, não é, doutora? Isso. Porque, às vezes, liga um monte de coisa, não, deve estar com alguma doença, deve estar com alguma coisa, e não é, pode não ser. Exatamente. Algumas criam uma certa irritabilidade a ponto de não gostar da relação sexual, de evitar o parceiro, o contato do parceiro. Isso gera um problema, né, nessa convivência, e muitos parceiros nem entendem que essa fase é uma fase realmente de grandes mudanças e que os hormônios, a carência deles, leva a mulher a mudar o comportamento, leva a mulher a mudar o sono, o interesse sexual muda também. Então, são coisas que precisam ser entendidas e conversadas nessa fase da vida. E como é que deve ser feito o tratamento? O tratamento tem vários, assim, eu diria de início hormonal, porque é a grande chave da história. Mas nem toda mulher tem condições de fazer esse tipo de tratamento hormonal. Então, tem outras opções para ela. Tem na porção de hidratantes lubrificantes, o ácido hialurônico excelente, veio para ficar, não é hormônio, lubrifica muito bem vagina, vulva.
E eu tenho também, como a grande novidade, assim, na medicina, a laser terapia. Hoje o laser, o que mais me encanta no laser é porque o laser está para as menopausadas por conta de falência ovariana, mas também está por conta daquelas mulheres que tiveram algum tipo de tumor, como câncer de mama, como câncer de ovário, elas não têm indicação para terapia hormonal e elas precisam dar continuidade à vida sexual delas. Que legal. Então, o laser veio... É doloroso? Não é doloroso, você não precisa de anestesia, não precisa de sedação para fazer a sessão de laser. Porque quando a gente fala em laser, todo mundo pensa, Deus me livre. Exatamente. É como se fosse aquele de queimar o pelo, que às vezes eliminar o pelo, você fica morrendo de medo. Né? Nesse caso, não é isso, né? Não é. Muito bom. E assim, é real o fato de melhorar a lubrificação, o fato de melhorar o remodelamento da vagina, o tônus vaginal, o rejuvenescimento do epitélio, tudo isso é real, tudo isso não é fictício, não. Bom demais. É bom demais. E assim, para aquelas que têm esse histórico triste de um câncer hormônio dependente, com falta de indicação para terapia de reposição hormonal, esse é a melhor saída, é a grande saída. Por falar em saída, para muitos telespectadores e telespectadoras, a saída das dúvidas é aqui o nosso quadro. Isso. Então já vamos começar. Tenho 53 anos, faz tempo que a minha menstruação passa muitos meses sem descer. Eu sinto umas dores na barriga durante a relação. O que é que pode ser? 53 anos, tempo, ela não diz quanto tempo. A gente pode estar falando de alguém que está na menopausa? Que está no climatério. E se esse tempo sem descer passa de 12 meses, você já pode se declarar pós-menopausada, sim. E essas dores durante a relação pode também estar refletindo essa ausência da estimulação hormonal nessa área, com afinamento do epitélio e dor, ressecamento do local. A Andréia compartilha a situação dela. Tem 42 anos, fez histerectomia. Histerectomia, que escreveu diferente ali. Foi. E tem só um ovário. Estou com muita insônia. Pode ter relação com o hormônio? Tem relações com hormônio, sim. É um caso que era muito frequente. Fazer histerectomia, tirar os ovários, tirar todos os ovários, os dois. E isso daí é uma pena muito grande. O cirurgião que antes procedia dessa forma esquecia do futuro endócrino dessa mulher. Essa mulher precisa desse ovário. E talvez seja esse o motivo dessa deficiência hormonal já em você. Para mais uma, doutora. Eu tenho 46 anos, já tenho incontinência urinária, sinto vários sintomas da menopausa, mas minha menstruação vem todo mês. É normal? É normal porque a menstruação não para do dia para a noite, não. Como a gente já falou de climatério, ela vai espaçando, vai se tornando irregular e isso já significa falência hormonal, sim. A incontinência urinária é reflexo dessa falência. Então, muitas vezes, essa incontinência também é ajudada pelo número de filhos e partos normais que você teve. Então, tudo isso se soma e você está nessa situação. Mas tem correção para isso. A fisioterapia existe aí com exercícios que melhoram o tônus do assoalho pélvico da vagina, a reposição hormonal também. E essa fase é uma fase em que você já pode começar tudo isso. Presta atenção, procura a gineco, conversa com ela, que às vezes fica sofrendo, não conversa com a gineco as coisas, né? Conversa com ela que ela vai dar uma saída. E por falar em saída, você não vai sair não, viu, mocinha? Fica ali, toma um cafezinho, uma aguinha, que daqui a pouco você tá de volta, a gente continua conversando com vocês aí de casa, esclarecendo as dúvidas. Se você ainda não mandou sua dúvida, dá tempo. 98893-3999, daqui a pouquinho a maravilhosa volta. Você gosta de usar